Com um toque, ele vai lá e faz. E o Espírito Santo aproveitou para te dizer que esse momento aqui, para te dizer nesse momento, que ele pode fazer qualquer maravilha na sua vida. É qualquer uma. Você entende? Então você para de pensar que não existe jeito para a sua causa, porque existe jeito para a sua causa. Você precisa entender que a fé é o que move o milagre de Deus. Quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Ele não dizia: o teu esforço te levou até aqui. Esforço de homem, o inferno está cheio. Mas fé, é preciso ter fé para povoar o céu, irmão. Você quer morar onde? Que pergunta, né, pastor? Você quer morar no inferno ou quer morar no céu? Qual lugar que você quer? Quem quer morar no inferno, levanta a mão. Quem quer morar no céu, levanta a mão e dá um glória a Deus, irmão. Porque Ele está aqui, irmão. Jesus está passeando nesse lugar. O milagre está acontecendo nesse lugar. Agarra, toca na orla dEle. Toca na orla dEle agora. Sabe, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter gente que vai te botar para baixo, vai ter gente que não vai querer que você faça, mas o Espírito Santo está passando aqui e a orla dele está acessível ao seu toque ainda. Jesus pode transformar qualquer problema em maravilha. E Ele quer fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Amém? Fernando. Vamos orar com as... Senhor, não dá nem para ver ela mais. Então, vamos mudar esse púlpito, né? Tem que mudar esse púlpito. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre a tua filhinha, Senhor. E nós, através dela, nós profetizamos, Pai, que outros e outras virão, Pai. E elas vão crescer debaixo da tua misericórdia, da tua graça. Nós alegramos diante de ti, Senhor. E dizemos, Senhor, que nós te agradecemos por aqueles que tu vai mandar, Senhor. Te louvamos e te pedimos que tu abençoe a vida da Elise agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Fernando. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pela vida do Fernando nessa hora. Senhor, que tu venha envolvê-lo e tomar a vida dele de tal forma que ele não fale mais de si mesmo, mas que ele fale, Senhor, movido pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que o alimento que venha sair da sua boca não seja seu, mas seja eterno, venha do teu trono. E, Senhor, que tu venha nos alimentar nessa noite, é o que nós te pedimos, Pai. Abençoa o teu filho, como nós o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Hoje o Emanuel estava falando sobre graça e paz, né? E a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Que graça e paz não é um jargão, né? Não é um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós estamos nesse momento aí de nos prepararmos para a casa de paz, né? Então nós temos que ter essa paz, porque se nós não tivermos essa paz, como é que nós vamos levar essa paz a alguém, né? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em Êxodo 24. E eu vou ler com vocês do 13 ao 18. Êxodo 24, 13 a 18. 13 diz assim, na minha versão:
Minha versão não quer andar. Vamos ver. Não vou na versão do Marco. Moisés e seu auxiliar, Josué, partiram e subiram ao monte de Deus. Verso 14. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, pode consultá-los. Verso 15. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. 16. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés para dentro da nuvem. 17. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Verso 18. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Pode se sentar. É sabido na Bíblia, né? Que Deus falava com Moisés, né? E Deus me mostrou que não só Deus falava com Moisés, mas Moisés também falava com Deus. Nessa passagem, nós vamos ver aqui. E o mais interessante é que a Bíblia fala, nós vamos ver um capítulo aqui à frente, que Moisés falava com Deus como ele falava com qualquer pessoa. Então eu me perguntei, né? Pergunto a vocês, que Deus é esse? Que Deus é esse que fala com você, assim, ó, como eu estou falando com você? Que bênção, né? Nós temos um Deus, Rosângela canta a musiquinha para o Gabriel, né? Eu tenho um Deus grandão, né? E é assim mesmo, nós temos um Deus incrível, enorme, gigantesco. A Bíblia diz que as águas do mar, as águas da terra cabem aqui, ó, na conchinha da mão dele, que os pés estão colocados sobre a terra. Então que Deus é esse? E ele fala com você, e ele fala comigo. Moisés ficou no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites. Vocês conseguem imaginar o que é isso? 40 dias e 40 noites com a presença de Deus. O que aconteceu naquele momento? Ele estava recebendo instruções da parte de Deus de como construir uma nação santa. Por quê? Porque Deus queria abençoar aquele povo que ele tirou do Egito. O povo, com certeza, não reconhecia esse Deus, apesar dos milagres que já haviam sido feitos, né? Mas Deus queria construir uma nação santa. Então ele levou Moisés ao Monte Sinai e ficou com ele lá por 40 dias e 40 noites, dizendo o que tinha que ser feito, dando instruções para o seu filho. Vocês já imaginaram o que é criar uma nação? Vocês já imaginaram quão complexo, né? Hoje no mundo, se nós formos olhar para o mundo, né, para a gente ter um entendimento, como é criar um novo país, uma nova nação, um novo povo. Então você imagine o carinho, o amor de Deus, criando aquela nação que ele resgatou do Egito, né? E dando instruções ao seu filho Moisés de como deveriam ser os procedimentos daquela nação. Porque Deus queria o quê? Queria abençoar aquela terra, queria abençoar aquele local. Deus já havia dado a direção para eles, ó, nós vamos para Canaã, né? E se você olhar os dados históricos aí, você vê que eles teriam conseguido chegar lá em pouco tempo, mas eles rodaram 40 anos.
né? 1 ano para cada dia que Moisés esteve lá no Monte Sinai. Por quê? Porque Deus precisava tratar aquele povo, né? E nós vamos entender hoje o porquê que Deus fez isso. Mas nós sabemos, né, dentro dessa história, né, dessa versão bíblica, o que aconteceu, né? O povo que não tinha nenhum ensinamento da parte de Deus. Para pensar. Você está morando num outro país, não vou dar nem nome, onde você é escravo, onde você não tem direito nenhum, onde você não pode sair na rua. Você vai para o trabalho de manhã e volta, e come, e dorme, e vai para o trabalho de manhã, e volta, e come, você não vota, você não elege, você não faz nada. É como se você fosse um animal. Emmanuel usou hoje a palavra selvagem, né? Do gato da Vânia, né? Selvagem. É como se você fosse um selvagem. Imagine aquelas milhões de pessoas que haviam sido resgatadas do Egito terem que ser instruídas. Imagine aqueles verdadeiros selvagens, né? Mas que Deus tinha amor pelo aquele selvagem. Deus tinha amor para aquele povo e Ele queria ensiná-los. E Ele queria dar um caminho correto para eles, para que eles pudessem crescer. Apesar de ter visto os milagres durante a saída do Egito, ainda tinham uma mente escravizada. Se coloca lá naquele país que eu falei para vocês, né? Que vocês moravam lá, que vocês não podiam abrir a boca, que vocês não podiam fazer nada, né? O que você foi? Aquelas crianças que nasceram, aquelas gerações que rodaram ali, foram totalmente escravizados, né? Então, você não tinha visão do mundo, né? É como a China lá, há não sei quantos atrás, né? Que não podia internet, não podia isso, não podia nada. As pessoas não podiam ir para lá, os de lá não podiam vir para cá, né? Pega uma Coreia do Norte aí, por exemplo, né? Tem lá um ditador e ele, para ir passear na Disney, ele tirou um passaporte brasileiro, não sei se vocês sabem, né? Tirou um passaporte brasileiro para poder ir passear na Disney, né? Sabe, coisas desse tipo assim, completamente malucas, né, para os nossos dias de hoje. A gente falar que isso acontece no século 21, a gente tem que dar até risada, né? Como é que isso pode acontecer, mas é verdade. Então essas pessoas, elas tinham aquele entendimento, ou aquele entendimento nenhum, se eu posso falar assim, né? Dentro da cabeça deles. E eles foram retirados. E Deus precisava tirar essa escravidão, tirar essa mente escravizada. Então, eles estavam acostumados a ver os deuses do Egito, né? A ter relacionamento com os egípcios, né? Que tinha uma cultura, se a gente entrar na cultura egípcia, né? Tem Deus do sol, Deus da lua, Deus do dia, Deus da noite, Deus da terra, Deus do sol, Deus de tudo, deve ter Deus da areia, Deus do mar, deve ter Deus que não acaba mais, né? Porque tudo aquilo que era inexplicável, para eles era um Deus. Para nós é simples, para nós é criação do nosso Deus. Faça, haja, né? Foi a palavra de Deus que criou onde nós estamos aqui hoje. Mas para eles não. Então eles tinham que acreditar em o quê? Em deuses de metal, né? Tinham que acreditar naquilo que era sensível para eles, naquilo que eles podiam se agarrar, naquilo que eles podiam se ajoelhar, naquilo que eles podiam oferecer, né? Fazer uma oferenda, ou não sei o que, né? Não sei como é chamar isso, né? Mas eles podiam ofertar para esses deuses, que era o entendimento deles. E aí, depois de 40 dias, esse povo que estava lá embaixo, no arraial, aguardando que Moisés voltasse, acreditaram que Moisés não voltaria mais. A gente leu aqui que no verso 17,
a gente leu aqui que para os israelitas que estavam ao pé do Monte Sinai, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Então aquelas pessoas que olharam de baixo para cima, acreditavam que Moisés estava morto, que ele tinha morrido. E o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Se nós formos ainda em Êxodo, no capítulo 32, Marcos, por favor. Verso 1. 32, 1. Diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, lembra que Moisés tinha deixado eles como comandantes, né? Naquele momento. E disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Ó, a mentalidade deles. Ainda era aquela mentalidade do Egito. Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Não sei se vocês sentem isso, mas para mim é um termo de murmuração, né? Nós saímos de lá e estamos aqui, olha o que nós estamos passando, né? Moisés subiu 40 dias com esse fogo consumidor que está acontecendo lá e morreu. Esse homem não volta mais. Arão respondeu. Meu Deus, é duro de ler essa parte, né? O que Arão podia ter feito? Podia ter dito não, né? Se nós cremos num Deus vivo, se você crer num Deus vivo, você vai aguardar os 40 dias a resposta de Deus. Nós temos que aguardar a resposta de Deus. Por que a Bíblia fala que nós não devemos ser impacientes ou ansiosos, né? Porque o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. Emanuel perguntou hoje, de manhã cedo, né? Quantos anos você tem aí de crente, né? Então eu fui batizado em 95, né? Então 2005, 95, 2005, 2015, 2025, eu vou fazer 30 anos. 30 anos. Né? Será que eu ainda estou com aquela metanoia do Egito? Então nós temos que realmente parar para pensar nisso, né? Se nós estamos caminhando, para onde que nós queremos ir? Se nós teríamos a resposta de Arão, ou se nós teríamos uma resposta diferente para aquele povo. Então veja, o que a gente entende aqui? Nós estamos num momento que nós estamos nos preparando para a casa de paz, né? Nós estamos aqui aprendendo, fizemos o primeiro domingo aqui, né? De aprendizado. Então veja, como eu disse aqui no início, não é simplesmente você dar graça e paz para alguém, é você levar a paz, é você levar a graça de Deus, que você acredita. Nós cantamos aqui o quê? Eu quero ver para crer? Ou nós cantamos, eu quero crer para ver? Né? Essa palavrinha mágica, fé, apesar dela ser muito pequenininha, tem um acento bem grande, né? Ela é muito grande. Ela é muito grande. A Bíblia fala que um grãozinho de mostarda, Rosângela mostrou uns anos atrás um grãozinho de mostarda. Se eu mostrar aqui para vocês, ninguém enxerga. Ele cabe aqui, ó, os 2 dedinhos aqui, você não vai enxergar o grãozinho de mostarda. Agora, você já viu a árvore da mostarda? Procura ver uma árvore, pega uma árvore de mostarda, isso o Marco achar na internet, ele mostra uma para nós. Que coisa incrível que é isso. Um grãozinho desse tamanhozinho, né? A fé que está colocada dentro daquele grão de criar uma árvore e de dar tantas sementes. Então vamos à resposta de Arão. Arão disse, tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam para mim. Verso 3. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram
a Arão. 4. Ele recebeu, verso 4, ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Meu Deus! Como é que eles puderam, como é que nós podemos atribuir os milagres que Deus faz na nossa vida cada dia, em cada minuto? Se você está respirando aqui, você já é um milagre no dia de hoje. Você já tem alguma coisa para agradecer. Se você acordou de manhã, você já tem alguma coisa para agradecer. Se você almoçou hoje, você tem alguma coisa para agradecer. Não é verdade? Quantos milagres que Deus faz na nossa vida e nós atribuímos esses milagres a outros. Nós atribuímos esses milagres a um governo, nós atribuímos esse milagre a uma outra pessoa, a uma outra coisa, como eles fizeram aqui. Depois de tudo que eles passaram, eles acreditaram que aquele bezerro que havia sido fundido de ouro naquela tarde ou naquela noite, era o Deus que havia os tirado de Israel. Desculpa, do Egito. Agora, nós sabemos a história do Egito, né? Não vou entrar nela aqui. Nós sabemos o que aconteceu. Quanto enfrentamento teve com o rei, né? Para que aquele povo pudesse ser salvo. E eu já disse aqui uma vez, vou repetir de novo. Eu acredito seriamente, não está na Bíblia isso, tá? Mas eu acredito seriamente que alguém lá no Egito clamou muito, muito, para que pudesse ser liberto. Porque se você olhar a estratégia que Deus teve de pegar uma pessoa que era próximo ao rei, que a conhecia o jeito egípcio de ser, e leva ele para um lugar distante, né? Pelo assassinato que ele teve do romano lá, do egípcio, né? Vai para longe e Deus trata ele, dá para ele uma família e ele vira o quê? Um camponês. Ele vira um servo, né? Um pastor. Por quê? Porque Deus estava preparando aquela pessoa para que ele pudesse estar naquele momento lá no Monte Sinai e ter essa visão, né, do que Deus queria colocar uma nação. Olha lá, ó. Ali é bom que o dedinho está ampliado, né? Como é que pode, gente, aquela sementinha de mostarda virar essa árvore? Como pode? Se você pegar uma sementinha de mostarda, você olha para ela e faz assim, ó. Aí depois você vai voltar, você vai achar uma árvore desse tamanho. Se eu jogar lá em casa uma sementinha de mostarda, é capaz de brotar, né? Uma árvore. Que fé você tem que ter. Verso 5. Percebendo o entusiasmo do povo, todo mundo ficou alegre, né? Arão construiu o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Meu Deus, que Senhor é esse? Que altar que nós estamos construindo? Para que bezerro nós estamos construindo o altar? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos o nosso sangue, como a gente ensina aqui. Cuidado naquilo que você compra. Cuidado naquilo que você faz. Porque isso é suor, é sangue que você deu. Cuidado no dinheiro da aposentadoria que nós temos, né? Se Deus quiser, daqui 2 anos vou ter uma aposentadoria também, né? Mas nós temos que ter esse cuidado. Cuidado no altar que nós estamos levantando. Às vezes é num filho, às vezes era uma filha, às vezes era uma esposa, às vezes era um carro, como eu já tive, né? Dia de chuva não saía, porque molhava o carro, então não podia sair, né? Não é verdade? Mas é assim mesmo. A gente constrói altares. Não, nunca fiz isso. Nesse ponto não cheguei. Mas podia ter feito, viu? Mas era incrível isso, né?
Porque a gente constrói altares para coisas assim que realmente não vale a pena. Como eles fizeram aqui. Verso 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocausto e ofertas de paz. Como é que eles faziam lá? Não era assim? Apresentava holocausto, oferendas, ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Como é que está essa versão? É a mesma que a minha. Se entregaram à farra. Dá para a gente imaginar o que aconteceu? Bebida, comida, né? Mais algumas outras coisas. Isso aqui é farra, né? Para o quê? Para um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava com Deus por 40 dias e 40 noites. Agora olha o verso 7. O Senhor disse a Moisés. Para nesse pedaço. O Senhor disse a Moisés. Será que nós temos um Deus onisciente, onipresente, onipotente? Ele estava lá 40 dias. E o Senhor disse a Moisés. Olha o que o Senhor disse. Rápido. Como é que é, pastor? Vá, faça, rápido. Desça o monte. Agora olha que interessante. Seu povo, Moisés, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Imagine, a gente fala assim de vez em quando, mas é difícil de entender isso, né? Imagine o coração de Deus, né? Imagine aquele coração enorme. Esse Deus que nós conhecemos, que é nosso Abba Pai, né? Nosso paizinho que nos dá colo, que cuida de nós, que nos dá o sustento de cada dia. Imagine você entristecer esse coração, né? Imagina isso acontecer. Deus avisou Moisés o que estava acontecendo. E Moisés prontamente intercedeu junto ao Senhor pelo povo e desceu ao acampamento. Nós temos que aprender uma lição aqui incrível. Às vezes nós temos pessoas que vêm contra nós e nos cria ira, ou nos cria raiva, ou nos faz algum mal. Mas nós temos que ter condições de interceder contra essas pessoas. Interceder de todas as formas. Interceder em atitudes, porque eu falei aqui, vocês vão ver mais à frente, que Moisés falava com Deus como fosse um amigo, como eu falo com vocês, como Deus te ouve nas suas orações. Então nós temos que aprender. O que Moisés fez, a primeira coisa que ele fez foi interceder junto a Deus para que Deus acalmasse, né? E não destruísse aquela nação. Agora você sabe o que aconteceu quando Moisés desceu e viu a situação? E a gente sabe da história, quebrou a pedra dos 10 mandamentos, né? Ele chamou os levitas e pediu que os levitas corressem todo o acampamento e matassem aquelas pessoas que participaram de tudo aquilo. Sabe quantas pessoas morreram aquele dia? 3.000 pessoas foram mortas. 3.000 pessoas. Por um ato absurdo que aconteceu. Se nós formos um pouquinho mais para frente, no verso 30, Marcos, por favor. No mesmo 32, 30. Isso. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível.
pecar, talvez seja ruim, né? Agora, pecar contra Deus, pecar contra o Espírito Santo, é complicado, hein? Mas, olha a atitude dele. Mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez, existia dúvida com ele, claro, eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés se colocou onde? Se colocou na brecha daquele povo. Naquela brecha enorme que eles abriram para com Deus. Moisés se colocou naquela brecha para que ele pudesse ser o intercessor entre Deus e o povo. Verso 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. 32. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevesse. Olha que coisa. Moisés naquele momento se colocou na brecha, e como se ele tivesse dado a vida dele como holocausto para pagar o pecado terrível que o povo fez. Olha a resposta de Deus para ele, verso 33. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. A gente fala aqui que Deus é justiça e juízo. Olha a justiça e o juízo. Deus não aceitou que apagasse o nome de Moisés, mas ele apagaria o nome de todos aqueles que pecaram contra ele. Incrível, né? Moisés se colocou na brecha aberta pelo povo junto a Deus e intercedeu para a misericórdia de Deus sobre aquela gente. Marcos, abre rapidinho Tiago 5,16, por favor. Eu tomo uma água. Tiago 5,16. Essa é uma oração de um justo. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha o que Moisés fez. Ele fez uma oração de um justo perante o próprio Deus. Nós podemos fazer essa oração. Essa oração de um justo é uma oração que tem que vir da onde? Tem que vir do nosso coração, do nosso íntimo, né? Se nós pecamos, quando nós pedimos perdão por esse pecado, tem que ser um arrependimento genuíno, né? Pecar, vou brincar aqui, né? Porque não existe isso, né? Mas pecar e repecar não é solução, né? Quem peca e tem um arrependimento genuíno, não pode voltar a pecar, não pode voltar àquele pecado. Talvez Satanás seja tão astuto que vai te colocar em outras ciladas, e você pode até cair nessas ciladas, se você não fizer as perguntas certas, né? De como Jesus agiria, né? Naquele momento. A gente peca, a gente erra todo dia, né? Mas nós temos que entender isso. E entender que se a gente conhece o problema que nós temos, o pecado que nós temos, que ele tem solução, e nós sabemos que tem solução, e nós sabemos que nós temos um Deus misericordioso, né? Que não importa o tamanho do pecado que você tenha, tem solução para Deus. O que você não pode é carregar isso nas suas costas como um peso. Ainda em Êxodo, Marcos, por favor. Vamos para o 34. Verso 29.
Muita coisa se passou depois disso, né? Deus perdoou, vamos chamar assim, aquele povo. Eu vou explicar mais na frente que talvez Deus não perdoou não, mas no momento ele se apaziguou pela oração do justo. E Moisés voltou ao monte, que é esse momento. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu, Moisés já tinha voltado, né? E percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Seu rosto resplandecia. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Né? Imagina a situação, né? Moisés desce com as tábuas dos mandamentos, né? E o olho dele brilhava. 31. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximavam, e Moisés falou com eles. 32. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhe transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. 33. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Você imagina, né? Moisés imagino assim que fosse como se fosse uma luz brilhante, como uma luz do sol, aqui fala resplandecente, né? E as pessoas chegavam perto dele e tinham medo, né? Porque não entendiam o que estava acontecendo. E o que eu queria dizer para vocês é que nós não podemos ter a consciência da presença de Deus apenas quando nós estamos com Ele, com Deus. Olha o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés, quando saiu da presença de Deus, ainda resplandecia, ainda tinha a luz de Deus. Temos que estar com Deus o tempo todo, e que a consciência da presença continue conosco. Nós temos que ter essa presença de Deus conosco quando nós saímos de manhã, quando nós vamos ao trabalho, por maiores dificuldades que a gente tenha, né, de chegar, de conviver ali com aquelas pessoas. A gente sabe que é um ambiente competitivo, mas nós temos que ter essa consciência. Nós temos que entender que o nosso rosto também pode resplandecer. O nosso rosto também pode trazer a luz de Deus. Deus, aí vou ligar de novo com Casa de Paz. Deus quer nos dar uma missão. Deus vai honrar com as suas promessas, com as promessas que Deus tem para cada um. Tenho certeza disso. Feitas a nós, as promessas feitas a nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, ao invés de nós criarmos deuses falsos, como eles criaram naquele acampamento. Nós precisamos ter o entendimento e o reconhecimento de quem é Jesus na nossa vida. Quem é o Espírito Santo na nossa vida. Quem é Deus Pai na nossa vida. Temos que ter a consciência clara da vontade de Deus em nossas vidas. Qual a vontade de Deus para nossas vidas? A gente precisa pedir esse entendimento para Deus muitas vezes. Porque Deus nos leva a caminhos diferentes, mas às vezes nós não temos o discernimento necessário para entender o porquê disso. E como a gente cantou aqui, por isso que eu pedi para o pastor tocar essa música, nós temos que crer para ver e não ver para crer. Ver para crer é fácil. Eu quero ver você crer para ver. Você primeiro sonhar. A música fala em sonhar acordado.
precisa ser à noite não, pode sonhar acordado, né? Com aquilo que Deus quer fazer para você na nossa vida. E temos que ter fé, a mostardinha lá. A fé que não tem explicação. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que Deus vai fazer. E esperar pelo tempo de Deus. E essa fé, eu costumo falar que é a fé que vem do céu. Não é essa fé nas coisas, né? Tenho fé que eu vou trocar de carro, tenho fé que eu vou fazer isso, tenho fé que eu vou fazer aquilo. Não, é uma fé santa. É uma fé que vem dos céus. É uma fé que entra no seu coração e você já viu o que vai acontecer. Tem pessoas que têm visões, né? Que enxergam algumas coisas dentro do mundo espiritual. Mas você não precisa ter a visão. Você pode crer naquilo que Deus falou e prometeu para você. Deus quer nos usar, mas nós podemos obedecer às ordenanças de Deus. Nós tivemos ensinamento aqui de manhã. Quem quer fazer a obra, levanta a mão. Todo mundo quer fazer a obra, mas nós temos os ensinamentos de Deus. Nós temos que ter consciência da responsabilidade que nós temos, dos ensinamentos que Deus tem para nós. Calma, tá? Que só tem mais uma folha. E eu não dei o título ainda, hein? Deus disse a Moisés que subisse ao monte Sinai, e ele teve que esperar por 6 dias antes de subir na nuvem, para que ele pudesse estar na presença de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje sobre isso? Esses 6 dias foram 6 dias de jejum. Esses 6 dias foram 6 dias de oração. Esses 6 dias foram dias de preparação para Moisés, para que ele lá pudesse estar. Porque a Bíblia fala em alguns pontos, né? Em alguns momentos, não lembro o versículo agora, que se você vê a Deus, você morre. Mas Moisés não morreu. Porque Moisés foi preparado. Ele ficou 6 dias naquele monte. Será que tinha comida? Será que tinha água? Né? Eu creio sinceramente que Deus alimentou Moisés aqueles 6 dias, em jejum e oração, para que ele pudesse ter o entendimento de tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Como eu disse aqui antes, construísse uma nação. Moisés foi capaz de se relacionar com Deus e falar com Ele como se fala a um amigo. Gente, por que nós precisamos enfeitar o pavão? O pavão já é lindo, Deus já é lindo, Deus já é perfeito. Nós não precisamos enfeitá-lo, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos falar com Deus de igual para igual, como vocês falam comigo, como vocês falam com o pastor e com a pastora, como vocês falam com qualquer pessoa. Nós precisamos ter esse relacionamento. As nossas orações têm que ser orações de espírito e de louvor, da glória dele. Outra pregação aqui eu falei sobre isso, que nós fomos criados para a glória e o louvor. Deus não fala na Bíblia que Ele procura o quê? Seus verdadeiros adoradores. Adoradores em excelência. Então as nossas orações têm que ser orações de louvor e glória para Ele. Marcos, vamos tentar terminar. Êxodo 34. Verso 7.
Guardem isso para a sua vida. Eu escutei isso uma vez, nunca mais esqueci. Diz assim: cubro de amor 1000 gerações. 1000 gerações. Depois o Manuel vai fazer a conta e vai mandar para a gente quanto é 1000 gerações. E perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Nós não fazemos o mal, nós não somos rebeldes, nós não somos pecadores, mas Deus cobre de amor 1000 gerações. Contudo, presta atenção, hein? Meu está até grifado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Meu Deus. O dia que eu ouvi isso, eu tive que sentar. Porque eu tenho uma filha e minha filha tem um filho. Então eu posso ser responsável por problemas com a minha filha, com o meu neto, com o filho dele, né? Até a 3ª e 4ª, e com o filho do filho dele. Eles podem estar sofrendo as consequências de atos, ou coisas, ou pecados que eu cometi. Então, imagine a nossa responsabilidade, dona França, de avó. E a senhora, né, de bisavó, né? Hein? Hein? Já é bisavó mesmo? Bisavó. Olha que coisa. Olha a nossa responsabilidade. Mas olha a bênção que ela tem, que nós temos, de nós pomos um ponto final nisso e quebrarmos essa maldição e que essa maldição não se arraste. Não é? Para aqueles que vão constituir família, né? A chance é agora de você quebrar isso, né? Em nome de Jesus, né? E é assim. Cubro de amor 1000 gerações, mas não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª geração. Onde nós queremos estar? Nós queremos estar do lado do amor? Ou nós queremos estar do lado do pecado? Deus nos dá hoje uma nova oportunidade, como deu ao seu povo retirado do Egito naquele momento. Se aceitarmos e nos arrependermos, seremos salvos e nossas gerações serão abençoadas. Caso contrário, nós teremos consequências. As consequências virão. Eu agora vou dar o título para vocês. Eu estava aqui um dia e Deus falou uma coisa para mim. Foi difícil entender, muito difícil. Faz uma semana que eu estou procurando esse entendimento. Aí o Manuel me pediu para dar essa palavra. Aí eu busquei incessantemente o Espírito Santo para que me revelasse essa palavra que eu estou dando para vocês hoje. Deus falou para mim assim: interlúdio. Não sei nem o que era. Interlúdio. Sabe o que é um interlúdio espiritual? É uma parada antes do ato final. E nós estamos vivendo nesse momento um interlúdio da volta de Jesus. Dá para entender? Jesus já veio e agora nós estamos num período de interlúdio espiritual para que Jesus volte. O interlúdio serve para preencher um espaço entre dois eventos. Jesus a ser
Jesus descer e Jesus retorno. Podemos preenchê-lo com o que nós quisermos, porque Deus nos dá esse livre arbítrio. Mas Deus quer que nós façamos algo. O que eu vou falar aqui é o mais óbvio da face da terra. A palavra nos diz que existem dois caminhos: o do bem e o do mal, da porta estreita e da porta larga. E Deus, como eu disse aqui, que é misericordioso, né? E cuida de nós, Ele nos deu um conselho: siga pela porta estreita, siga pela porta de Deus, siga pela porta do bem. É isso que o Espírito Santo quer para nós hoje. Que nós tenhamos esse entendimento de que Deus quer o melhor para nós. Que Deus quer nos mostrar o caminho. Que Deus nos deixou um livro lindo, que nos mostram relatos do que aconteceram lá há muito tempo atrás. Então, o dia que acontecer que você for colocado à frente de alguma coisa, seja na igreja ou seja fora da igreja, e o seu líder estiver falando com Deus, ou estiver em outro lugar, e você tiver que tomar conta daquele lugar, daquela igreja ou daquele lugar, que você seja sábio, que você não faça como eles fizeram, e recolham o ouro para fazer um bezerro de ouro, mas pelo contrário, que vocês coloquem Deus à frente e que vocês possam ser verdadeiros líderes dentro dessa casa de paz que vocês vão fazer. Sejamos líderes dentro desse momento. Vamos tomar a nossa cruz e segui-lo, né? Porque Deus fala conosco. Procure falar com Deus como vocês falam entre vocês no dia a dia. Procure falar com Deus de forma sincera, com louvor e glória do nome dele. É isso que eu oro e peço para vocês no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você adora ao Senhor, você tem certeza que a sua adoração vai para o Senhor? Sim ou não? Vou dar um exemplo. O povo de Israel estava ali esperando Moisés voltar. E Moisés há 40 dias e 40 noites não voltava. O que eles acharam? Moisés morreu. Vamos fazer o que a gente estava acostumado a fazer. Ou você acha que eles fizeram alguma coisa que eles não estavam acostumados? Eles já estavam acostumados a adorar a imagem, irmãos. Eles já estavam convivendo com uma cultura egípcia há muitos anos. Eles estavam acostumados com aquilo. Então eles fizeram aquilo que eles estavam acostumados. E aí para eles estavam adorando a Deus. Mas acabou do jeito que acabou. Quando Moisés desce e quebra as tábuas, por que ele quebra as tábuas? Porque quando ele chega, estava um carnaval. Como é que é? Não, carnaval não. É o outro nome. Estava uma farra. Adoração que começou aparentemente sendo de Deus, terminou para quem? Para o diabo. Pessoas que fizeram isso na vida inteira e terminaram adorando o diabo. Elvis Presley. Eu vi um vídeo de um pastor falando sobre isso. Eu não lembro o nome do pastor, não posso dar crédito a ele porque eu não sei quem é. Mas eu vi ele falando sobre isso. Elvis Presley começou a vida na igreja, adorando a Deus dentro da igreja. Como é que ele aprendeu a dar aquele espaço doido dele? Ele começou a aprender isso segundo esse pastor, tá, irmãos?
quando ele começava a ver as manifestações do Espírito Santo. É claro que o diabo, conhecendo a história, conhecendo quem ele era, ia dar um jeitinho dele se desviar. E levou ele para onde? Para os bares da cidade, onde tocava o blues, e as pessoas também dançavam, só que de uma forma indecente. E a adoração que começou para Deus, terminou para o diabo. James Brown foi assim, começou na igreja e terminou do jeito que terminou. Como é que é? Whitney Houston, conhece? Whitney Houston cantava na igreja e terminou com overdose, morrendo numa banheira de hotel, engasgando com o próprio vômito. A questão é, se você não fizer adoração a Deus do jeito que Deus te ensinou na palavra, toda adoração que não for feita do jeito que Deus quer que seja feita, ela vai para alguém. Se ela não for feita para Deus, ela não vai para Deus. Mas você pensa que ela fica parada? Ela vai para alguém. E quem é que está esperando a adoração se você não fizer a adoração correta como Deus quer que você faça? Quem é que está com o braço aberto assim esperando a adoração para Ele? O diabo. É exatamente o que aconteceu com esse povo. Eles estavam achando que estavam fazendo a coisa certa, adorando a Deus, fazendo algo que era bom para Deus, mas na verdade terminaram adorando ao diabo. Irmão, você precisa entender que a adoração precisa ter um ritual, uma disciplina daquele que deve ser adorado. Existe um manual de adoração. Existe um método de adoração. Eu não estou falando método humano, não. Método humano tem um monte. Mas a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templos do Espírito Santo, a intenção de Deus, do Espírito Santo, é que Ele habite em nós. Mas para Ele habitar em você, você precisa ser o templo dEle. Tem muita gente achando que vir à igreja, cantar um louvor, fazer um ritual, é adorar a Deus. Talvez, você tenha as melhores intenções. Talvez você diga assim, eu estou querendo adorar a Deus e eu quero fazer isso para Deus. Mas se você não fizer de acordo com o que Deus quer, a sua adoração vai parar em outro lugar. Ela não vai ficar vagando, irmão. E não pense que a sua inércia também não vai ser algo que Deus vai deixar passar. Não vai, irmão. Você acha realmente que o que você deixa de fazer também não afeta no mundo espiritual? Você acha? Por que Deus falava sempre assim? Existem dois caminhos só. O Fernando falou do interlúdio, eu lembrei de uma coisa que o pessoal usa, né? Para amedrontar uma outra religião aí. É quase isso, quase isso. Você não vai para o céu direto, você vai para o... Não vou falar o nome. Aí ali você vai ver para onde você vai, se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Uma outra religião diz que você vai voltar e vai se... como é que é? Não, eles falam, tem um termo lá que eles usam. Não. Depois eu vou lembrar. E você vai tentando até você ser um espírito mais evoluído. Vai nessa, irmão. Vai nessa que você vai ser o espírito evoluído. Sabe? A gente precisa começar a mergulhar nas escrituras como elas realmente são. Enquanto a gente não fizer isso, Deus não vai receber a sua adoração. E se Deus não recebe a sua adoração, não é Ele que vai deixar de ser Deus, não. Ele nunca deixa de ser Deus. Mas você deixa de receber aquilo que você deveria receber pela sua adoração a Ele. Por que Deus está falando? Eu procuro
Eu olho, mas não estou encontrando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Não é de qualquer forma a adoração. Você pode adorar a Deus levantando as mãos, você pode adorar a Deus dançando, você pode adorar a Deus cantando, você pode adorar a Deus por várias formas. É a multiforme graça de Deus. Você pode fazer isso. Mas se você não fizer de acordo com aquele que quer ser adorado, se você não fizer de acordo com a vontade dele, toda adoração que você fizer vai para o diabo e não vai para Deus. E você está cheio de boas intenções, mas de boa intenção o inferno está lotado de gente. Irmãos, você precisa descobrir em Deus, a sua motivação de adorá-lo. Senão a sua oração não vai ter sentido, porque você não vai sentir alegria em estar orando ao Senhor. A leitura bíblica não vai fazer sentido, porque você vai achar aquilo um tédio e você não vai conseguir ler, porque você ainda não descobriu a sua motivação em adorar ao Senhor. Peça isso ao Espírito Santo, me dê a motivação correta. Porque eu não quero que a minha adoração, que deveria ser para ti, Senhor, ela vá para o diabo. E o diabo não se faz de rogado não, hein? Você acha que o diabo fica fazendo assim, não, essa adoração não era para mim, então eu não quero. Você acha que o diabo faz isso? Não, irmão. Fez a adoração errada para Deus, ele falou assim, manda para mim, que eu estou esperando. E aí você vai ver lá no final, no dia que você for se apresentar diante do grande trono branco de Deus, na hora que vão pesar na balança quem você foi, aí alguém vai dizer assim, a sua adoração pesou mais para o lado ruim. E aí? Para onde você vai? Mas Senhor, em teu nome, eu repreendi o diabo, eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu preguei. Aí Jesus olha para essa pessoa e diz assim, nunca vos conheci, maldito. O que aconteceu com essa pessoa, irmãos? O que aconteceu com essa pessoa? Pregou a vida inteira, expulsou demônio a vida inteira, orou a vida inteira, e chega na hora, Deus fala um negócio desse para ele. Sabe quem é que sonda o seu coração? Sabe quem é que vê a verdade da sua vida? E não venha me dizer que verdade é simplesmente ficar calado, simplesmente não fazer aquilo que deveria ser feito. Não, irmãos. Deus olha você por completo. É o conjunto da obra. Já ouviu essa expressão? Você vai ser analisado pelo conjunto da obra. E aí quando Deus analisar o conjunto da obra, Ele vai dizer só duas frases. Ou Ele vai dizer essa que eu acabei de dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Ou Ele vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado. Eu não vou perguntar, mas é óbvio, né? Qual é a frase que você quer ouvir? Qual é a frase? Vai depender do que você ouvir essa frase. O que você precisa fazer para ouvir essa frase? Porque tem muita gente pregando aí, dizendo assim, Jesus já verteu o seu sangue por mim, Ele me deu acesso à salvação e está tudo certo. Posso pecar à vontade. Se eu me arrepender no último minuto, eu estou salvo. Será mesmo? Você vai realmente querer correr esse risco? E se não der tempo? E se hoje
E se hoje pedirem a tua alma, o que você tem preparado? E para quem será a sua alma? Tudo vai depender da sua adoração. A gente precisa trazer um estudo sobre adoração aqui, né? Porque a coisa que Lúcifer mais procurava era adoração. Ele queria ser adorado. Por que ele queria tomar o lugar de Deus? Porque ele queria ser adorado. E a gente precisa tomar um cuidado danado se a gente está fazendo a vontade do danado, né? Que você hoje tenha entendido que você precisa realmente rever os seus conceitos, rever o que é primordial, o que é principal. Porque tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que vai tentar nos tirar daquilo que é principal, daquilo que é primordial, daquilo que é mais importante. Mas pense nisso, se Jesus voltasse agora, Jesus pode nem voltar agora, irmãos. Jesus pode demorar mais uns 30 anos para voltar. Mas e se ele voltar? Você vai correr o risco? Realmente você está disposto a correr esse risco? Que o Espírito Santo ele venha como a luz da aurora, né? E brilhe. Que o Espírito Santo te convença. Que ele te mostre. A oração que nós temos feito aqui é para que o Espírito Santo fale com você. De verdade. E te mostre onde tem alguma escuridão ainda dentro de você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé. Senhor, te louvamos, Pai. Te bendizemos e te adoramos. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu és digno de toda adoração, Senhor. Mas nós sabemos também que muitas vezes a nossa adoração, Senhor, pode estar sendo mal direcionada, Senhor. E pode estar acabando nas mãos daquele que nós não queremos que ele receba essa adoração. Nessa noite, Espírito Santo, a tua igreja está reunida neste lugar. E eu creio, Senhor, que o teu Santo Espírito é que vem falando conosco, vem trazendo essa palavra, para justamente nos trazer o alerta, Senhor, de quem está tramando contra nós, buscando a quem possa tragar, Senhor, se fingindo passar pela tua autoridade, Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nessa hora, que Tu venha clarear a mente, Senhor, de cada pessoa que faz parte desse ministério, de cada pessoa que entrar por essas portas, Senhor, que elas recebam, Senhor, do Teu Santo Espírito, a luz do Teu Santo Espírito, Senhor. Porque a Tua palavra diz que, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito, quando ele entra, Senhor, nenhuma treva pode continuar, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua luz sobre nós. Penetra, Senhor, até onde ninguém consegue entrar, Senhor. Vem junto com a espada, Senhor, de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor. E em nome de Jesus, traz luz, Senhor, para os pontos escuros que existem em nós. E nos liberta, Senhor, de verdade, dessas ações do maligno, Senhor. Senhor, nós te pedimos também, Pai, que se for possível, que Tu venha retirar das mãos de Satanás toda a adoração que nós fizemos a Ele, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, de toda a adoração que desviamos de Ti e colocamos nas mãos de Satanás, Senhor.
Nós renunciamos a toda ligação que tivemos com o diabo e seus demônios. E em nome de Jesus, toda adoração que foi lançada sobre eles, nós agora queremos de volta, lavado com o sangue de Jesus, limpo pelo sangue de Jesus, e que seja entregue, Senhor, nas tuas mãos, porque essa adoração a ti pertence, Senhor. Deus, em nome de Jesus, mostra para a tua igreja, mostra para os teus filhos e para as tuas filhas, Senhor, aonde elas têm errado. Aonde foi que a adoração desviou o caminho, Senhor? E nos faz voltar lá naquele lugar, naquele dia, naquele momento, para retirarmos das mãos de Satanás aquilo que não pertence a ele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz essa igreja crescer na graça, crescer no conhecimento de Ti, Senhor. Crescer em adoração a Ti, Jesus. A adoração verdadeira pela qual o Senhor procura, Pai. Nós queremos ser esses verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Então, Senhor, move o que for preciso para que nós sejamos essas pessoas, Senhor. E em nome de Jesus, quebra em nós todo o nosso eu, todo o nosso orgulho. Senhor, quebra em nós tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito. Vai quebrando agora, Pai. Em nome de Jesus, vai movendo na Tua igreja e vai quebrando isso agora, Senhor. Porque nós não queremos passar nem mais um minuto, Senhor, perdendo tempo com o diabo. Nós não queremos mais perder tempo com o diabo. Nós queremos renunciar a Satanás e seus demônios. Mas nós queremos adorar a Ti, Senhor, de verdade, em espírito e em verdade, Senhor. Então move na Tua igreja, Senhor, e nos ensina, Senhor, a andar de verdade nos Teus caminhos, Senhor. Não nos deixa nos desviarmos, Senhor, e adorarmos ao bezerro de ouro, achando que estamos fazendo, Senhor, algo para Ti, Senhor. Não nos deixa sermos religiosos, Senhor. Mas em nome de Jesus, apura, Senhor, os nossos sentidos, para que possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque, Senhor. Não nos deixa mais ficar enganados. E não nos deixa, Senhor, cair nas armadilhas do diabo. E em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer seta do maligno, seja ela de onde vier, seja ela de qual modo ela vier, que seja agora quebrada na origem pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, abençoa a Tua igreja nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, durante toda essa semana, que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana como, Senhor, com a Tua presença em nós, com a Tua presença sobre o Teu povo, nos guiando, Senhor, aonde nós devemos andar, nos livrando das ciladas do diabo, que toda e qualquer investida do maligno contra nós seja quebrada agora e lançada direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém? Que você seja esse adorador de verdade, que o adore em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui todo domingo agora pela manhã, fazendo nosso treinamento das casas de paz. Você precisa entender que é necessário que vocês venham para poder entender o que é a casa de paz, como vai ser a casa de paz, quais são as pessoas que vão ser atendidas. É necessário que você esteja aqui. Nós estamos todo domingo de manhã, 10 horas, começando aqui o estudo da casa de paz. Amém? Mais alguma coisa? Que Deus te abençoe. Que Deus ele abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.